Cartas de Paulo, segundo Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 adiante. Se você puder pegar uma água depois para mim, fazendo um favor. Vou. Carta de Paulo, segundo Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 em diante. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Está escrito assim, são palavras de Paulo. E ele escreveu as escrituras aqui que nós vamos acabar de ler, nós vamos ler agora. Revelação do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Paulo escreveu, guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus, a igreja. Ele escreveu assim: não é necessário, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, está entre nós uma vez mais a palavra de Deus e nós vamos aprender hoje lições de vida sobre o sofrimento. A minha oração neste momento é para que Deus possa falar aos nossos corações poderosamente a partir da palavra pregada sobre nós. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus venha mover o meu coração que prego e os nossos corações que ouvem o ministério do Evangelho, que o Espírito Santo encontre no meu, no seu e nos nossos corações um lugar para a palavra de Deus. Que o Senhor venha falar poderosamente esta noite, que Ele venha agir sobre nós, que possamos ser confrontados pelos nossos pecados, que possamos sermos consolados pelo Espírito Santo de Deus, que possamos esta noite sermos consolados pelo amor que o Senhor tem para conosco. Assim eu oro, que todas as palavras que forem ditas aqui, que sejam guiadas e movidas pelo Espírito Santo de Deus, e que seja fiel às Escrituras. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, será uma mensagem na palavra de Deus, um sermão maravilhoso, onde vai tratar dos nossos corações expositivamente. Sobre nós está uma das mais belas cartas paulinas à igreja de Corinto. A igreja, eu entendo que teve muitos problemas, irmãos. Uma igreja bastante entendida teologicamente, mas que enfrentou grandes problemas dentro da igreja, desentendimentos, falta de amor, incompreensão. E Paulo, irmãos, aqui ele está
redigindo cartas à igreja em sua viagem missionária, irmãos, provavelmente em Roma, ele está pedindo que alguém leve cartas à igreja. E, irmãos, estava tendo alguns problemas dentro da igreja, dentro dela. E nós sabemos, queridos, que não diferente dos dias de hoje, usavam-se este lugar aqui, falsos profetas também, pense que não é? Isso existe desde a época antiga, desde os primitivos da igreja. Os falsos apóstolos, pessoas que se titulavam apóstolos, irmãos, e biblicamente apóstolo não existe mais. Somente o último apóstolo foi Paulo, além dele mais ninguém, acaba nele. E nós sabemos, queridos e amados irmãos em Cristo, que naquela época outros falsos mestres ali estavam querendo se aparecer, se auto-intitulando apóstolos, e eles contavam prodígios, maravilhas, milagres, eles faziam coisas extraordinárias, mirabolantes, eles revelavam coisas. Talvez qualquer semelhança com o dia de hoje seja mera coincidência, e não diferente dos dias de hoje. Mas naquela época, Paulo, eu percebo e entendo aqui que ele estava sendo insultado a provar se de fato ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo, se de fato foi Cristo que o elegeu como apóstolo. Ele não queria, irmãos, abrir o coração, porque Paulo não era um apóstolo, um crente vaidoso, um discípulo do Senhor vaidoso. Não. Mas era alguém que ele pedia sempre que ele diminuísse, que Cristo crescesse, que Cristo fosse divulgado através da sua vida. E declarava muito bem isso, dizendo: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo. Irmãos queridos, mas parecia que não era suficiente. A igreja, para os irmãos terem ideia, ajudavam outros, mas não ajudava ele financeiramente em suas viagens. Eles reclamavam, irmãos. Eles eram mais dados com os outros mestres. E nós entendemos que começou uma espécie de política dentro da igreja. E Paulo, então, houve-se essa necessidade de escrever sobre esse assunto. Mas ele não se gloriou, ele não foi lá contar um belo testemunho, ele não disse: olha, Deus falou comigo e eu vi coisas assim que vocês não viram. Não, Paulo ele vai por um outro sentido, apesar dele ter essa intimidade com Jesus, dele ter esse relacionamento tão lindo, não. Mas, meus irmãos, Paulo se entregou totalmente, e Deus, ele sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos, os fardos, o sofrimento, a glória. O apóstolo Paulo sabia bem o que é isso, e com ele nós aprendemos algumas lições sobre o sofrimento, sobre as nossas angústias, as nossas dores. Primeiro, que ele é inevitável, e que nós sofremos, e que nós sentimos as nossas dores. E Paulo, ele tem uma experiência com Deus, e justamente nessa experiência, aqui no versículo de número 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. Paulo está contando isso a esses apóstolos, as pessoas que ali estavam, penso que até a igreja. Irmãos, ao invés dele se aparecer com aquilo que ele viu, ao invés dele contar aquilo como uma espécie de grandeza, não, ele se diminui mais ainda, e ele vai um pouco mais além, do qual coisas que me gloriei, não, porém de mim mesmo, salvem minhas fraquezas. Em outras palavras, está dizendo assim: vi coisas maravilhosas que de fato eu me gloriei. Glória a Deus! Ouvir isso, essas revelações, é uma bênção. Mas não foi para me aparecer, mas olhando, ele vai dizer, para minhas fraquezas, olhando, salvo nas minhas fraquezas, está dizendo assim: eu sendo tão fraco, tão miserável, tão pecador, e o Senhor me levando a ver tais revelações, ouvir tais palavras, isso é grandioso, louvado seja Deus, eu não mereço. Então Paulo está se esvaziando de si mesmo. Então agora, irmãos, ao ver isso, ao invés dele se gloriar daquilo que ele viu, ele começa a contar algo ainda mais maravilhoso para os falsos apóstolos e a igreja. Ao invés dele se engrandecer, a intimidade que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com Deus, irmãos, ele paga muito caro por esta visão. Ainda mais, além daquilo que ele já sofria,
Ainda mais, além de todo o seu sofrimento, o escárnio que ele padecia, todas as batalhas que ele viveu, ser picado por uma cobra em Malta, viver um naufrágio, ser, irmãos, escrachado em público, cuspido, apanhou, sofreu, foi apedrejado, foi perseguido, maltratado, foi preso. Agora ele vai diante do Senhor, porque o Senhor os levou, apresentou a ele coisas inefáveis, ele não se gloria, mas ele guarda para si, e agora algo ainda mais terrível vai acontecer com ele. Pois vejamos, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, ou seja, eu não sou louco de dizer coisas que Deus não me mostrou, estou dizendo a verdade, o que eu estou falando aqui é mais pura realidade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou ouve, ou seja, eu vou guardar para mim, para que ninguém me veja como soberbo. Irmãos, ele estava diante de alguém que ele precisava provar ser um verdadeiro apóstolo, mas ele reteve para ele o que viu. Ele preferiu às vezes ser apanhado como um louco, como um doido qualquer, como alguém que está fora das suas faculdades mentais, mas ele guardou para si um zelo, para não ser visto como alguém orgulhoso. Ele preferiu para si. Irmãos, e agora começa mais um sofrimento de Paulo. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, fui posto em mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Como se não bastasse as prisões, como se não bastasse as lutas, como se não bastasse as perseguições, como se não bastasse, irmãos, as calúnias que ele sofreu, como se não bastasse todo o seu sofrimento, passar fome, passar sede, ser taxado como mentiroso, passar vergonha, apedrejado, humilhado em praça pública. Como se não bastasse tudo, agora o próprio Deus colocou nele um espinho em sua carne, para que ele não se ensoberbecesse. E ele está dizendo isso diante a pessoas que ali estavam buscando provas, se ele era de fato um verdadeiro apóstolo, se ele tinha de fato a missão de Cristo nele, o compromisso de pregar o Senhor, de ser um embaixador de Cristo genuinamente. Irmãos, você ser um crente, esvaziar-se de si mesmo quando você tem coisas para provar e dizer, eu sou íntimo do Senhor, mas guardar para si. Ele já estava fazendo isso, mas mesmo assim, Deus colocou nele um espinho. Às vezes nós não entendemos os propósitos e os desígnios do Senhor, irmãos. Às vezes nós não conseguimos. E aqui deixa claramente a nós, irmãos, a entender que o sofrimento, às vezes, ele é inevitável. No versículo 7 nos mostra, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmãos, a nossa vida como cristão, ela não é uma vida indolor, ou seja, ela não é uma vida sem dores, não. É impossível, irmãos queridos, nós passarmos pela vida sem sofrer. Essa ideia de que crente não sofre, ela cai por terra, irmãos. É impossível. Paulo passou por sofrimento físico, espiritual, e nós elencamos aqui 2 aspectos de sofrimento, irmãos, muito sofrimento na vida de Paulo. 2 aspectos. Primeiro, o espinho na carne. E o detalhe que eu vejo aqui grandioso é que o próprio Deus colocou esse espinho. E o que era isso? Eu sigo muitos teólogos, pais da igreja, homens reformadores. Calvino disse que era passar, o que Paulo tinha no pensamento de Calvino era as tentações, ou seja, lutas, e ele sendo insultado pelo próprio diabo para que ele caísse e negasse o nome de Jesus. Outra ideia tinha Lutero, que achava que seria suas perseguições sofridas e que ele, para desviar do Senhor as perseguições, e era uma espécie de, causava uma tentação para que ele escorregasse. Para Calvino, eram as tentações, e para Lutero eram algumas perseguições que ele sofria, e outros aqui, para outros seriam enfermidades físicas, desde epilepsia, gagueira, enxaqueca, malária e até deficiência visual. Mas irmãos, eu penso que a minha vista aqui, no meu pensar, na minha maneira de enxergar o sofrimento de Paulo, era a sua visão, a visão de Paulo. Para mim, eu respeito a sua fala,
Eu respeito, mas esse daqui não vem o caso. Mas é que Paulo aqui, eu vejo dois aspectos de sofrimento no apóstolo Paulo. O primeiro é o espinho na carne que Deus tinha colocado nele. E segundo, irmãos, a oração não atendida. Olha que sofrimento, irmãos. O próprio Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E segundo, Deus não respondeu a oração dele quando ele orou. Nós olhamos aqui, irmãos, por exemplo, no versículo de 8 e o versículo de número 9, que diz assim: por causa disso, 3 vezes orei e pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se manifesta na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me glorio nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Primeiro, Deus colocou nele um espinho na carne. Segundo, não respondeu à sua oração. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. Porém, a resposta de Deus foi um sonoro não. Não foi suspensa do espinho da sua carne. E sim, Deus deu a ele força para suportar a dor física e a sua inclinação aqui, a inclinar, a pensar que era uma deficiência visual. Aqui eu percebo que era uma deficiência visual. Deus deu a ele poder, força para suportar a dor. Olhamos aqui, então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, para que repouse sobre você o poder. Poder aqui é força, poder aqui é disposição, é algo que traz o Senhor para nós suportar dores. Irmãos, por isso a minha ideia de que Paulo tinha um grave problema nas vistas. Deus faz isso com a gente, irmãos. Nem sempre as nossas orações serão respondidas. A nossa dor, irmãos, elas às vezes são indispensáveis. Assim como Jesus, ele aprendeu pelas coisas que sofreu, nós também, nós aprendemos pelo sofrimento, porque o sofrimento às vezes é indispensável. Nós precisamos passar por ele. Jesus também passou, irmãos. Jesus passou por perseguição, por fome, por calúnias. Jesus passou por humilhação, ele sofreu na cruz indolosamente, e não diferente, e ele disse a nós que nós também teríamos aflição, e a aflição também engloba, ela também acopla na aflição as dores, as nossas dores. Nós somos feitos de sentimentos, Deus nos fez com sentimentos. E o sofrimento, e por que o sofrimento é indispensável? Primeiro, irmãos, para evitar o nosso ensoberbamento, que nós não devemos sermos soberbos, esse ensoberbecimento, esta palavra difícil, ensoberbecimento. O espinho aqui de Paulo, ele impediu, irmãos, que Paulo se inchasse de orgulho diante das visões e suas revelações. E Satanás aqui, ele usou este momento para esbofeteá-lo, para bater no seu rosto, irmãos, e Deus usou para aperfeiçoá-lo. Ao contrário, esbofetear, irmãos, não se esbofeteia com a mão assim, olhe para cá um pouquinho, no rosto, mas é o contrário, é para humilhar, é com as costas da mão, batendo, é alguém que fica insultando assim, com o rosto, não é batendo assim, mas é assim, é o contrário, porque não dói, mas a ideia é humilhar. E aí, é alguém que faz, tá bom? Tá doendo? E aí, você vai continuar fazendo isso? É como se tivesse disperso e alguém batesse e você se assustasse. A ideia é humilhar. A ideia é levar você ao ressentimento, a ter ódio, a agir, a brigar, a discutir, a humilhar. A ideia aqui é insultar. Irmãos, enquanto o diabo usava isso para humilhar, esbofeteando, para que Paulo se sentisse nervoso, revoltado e agisse, caísse da graça, Deus usou justamente este sofrimento e este espinho, esta atitude para aperfeiçoá-lo ainda mais.
Então, o sofrimento é necessário, é indispensável para que nós ainda mais nos aproximamos do Senhor e não nos temos a soberba, mas que esse orgulho, este ego, esta nossa prepotência, essa nossa altivez seja quebrada. Portanto, se você está passando por um cenário desse, se você está vivendo um momento desse, é hora de você rever o seu sofrimento, a causa dele, o motivo dele. E se ele existe, ele é real, e se é Deus que permitiu, e se nesse sofrimento você está ainda mais se aproximando do Senhor, é bênção, é provisão, é bênção de Deus, é obra de Deus sobre sua vida. Nós devemos valorizar os sofrimentos também, irmãos. Tem gente que usa o sofrimento alheio para eleger glórias, arrancar louvores da igreja, choro. Não, irmãos, nós precisamos entender as nossas provações, o motivo dela, a causa delas, o porquê que elas estão ali. Perguntar ao Senhor, irmãos, nós devemos perguntar a Deus: por que, Senhor, o Senhor permitiu esse sofrimento? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? Em mim, Senhor, faça-me entender esse sofrimento. Segundo, o sofrimento é indispensável porque gera em nós dependência constante do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, é claro que o sofrimento de Paulo levou ele a orar. O sofrimento de Paulo levou ele a se prostrar diante do Senhor, a se ajoelhar, a se curvar diante do Eterno. Louvado seja Deus. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. É isso, irmãos. Aquele que se ajoelha diante do Senhor está de pé diante dos homens, não para ser glorificado, exaltado pelos homens, mas de joelhos, irmãos. Nós não nos rendemos para o mundo, não nos rendemos para a nossa carne e muito menos para o diabo. Louvado seja Deus. Então, quando o sofrimento acontece em nós, primeiro, é para que nós quebramos essa soberba, para que nós não venhamos a ficar vaidosos, para que nós não tenhamos orgulho no coração. E nesta ideia, Deus usa o sofrimento para nós ainda nos aproximar ainda mais do Senhor. E segundo, Ele usa esse sofrimento para gerar em nós dependência constante de Deus. Mas infelizmente tem gente que faz diferente. Quando está no sofrimento, diz: eu vou embora, eu não quero mais ser crente, eu não vou mais tocar na igreja, eu não vou mais fazer isso. Irmão, eu tenho uma notícia triste para te dar: você nunca foi crente, você não conhece o Senhor Jesus. Quem bebe desta água não tem mais sede. Talvez aonde você congrega, ensinaram você a ser um crente mimizento, birrento, e não é isso que a palavra prega. O Evangelho não anuncia isso. Não estão pregando Cristo para você, o Cristo bíblico não. Não estão abrindo a Bíblia e pregando verdades da palavra para você não, meu irmão. Fuja disso. Estão pregando a você heresias. Estão dizendo a você coisas estranhas, fogo estranho. Você está vivendo no meio de um lugar que não tem Evangelho. Eu nunca vi isso, irmão. Um crente, um cristão, virar as costas para o Senhor. Você nunca amou Jesus. Talvez você não tenha amado porque você não conhece o Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico. Se você fala isso, se você que está aqui esta noite e fala e tem esse comportamento: eu não vou mais ser crente não, eu não vou mais para a igreja não, eu vou abrir mão, eu oro e Deus não me responde. Está aqui, estamos com a Bíblia aberta. Você nunca foi crente, você não conheceu o verdadeiro Cristo, aquele que morreu na cruz unicamente e exclusivamente para nos salvar. Não foi para dar dinheiro, não foi para dar casa, não foi para te exaltar, para te colocar uma divisa no peito. Larga mão disso, irmão. Isso não é Bíblia não, isso é mentira do diabo. Fuja disso, isso é uma mentira do Satanás, irmão. Isso é palavra de mentira, de engano, é falso ensino, é falso evangelho. Saia disso o mais breve possível. A grande maioria hoje, irmãos, está atrás dessas coisas. A grande maioria está atrás desse tipo de palavra que exalta o homem, que enaltece o homem, que engrandece o homem. Está errado, irmãos. Quando vê essas histórias: eu vou virar seu cativeiro, eu vou fazer. Fuja disso, fuja disso. O nosso cativeiro foi virado lá na cruz do Calvário, aonde Cristo expirou por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós vivêssemos a vida dele. E quando cremos em Jesus, nós cremos no Salvador, nunca mais nós saímos de perto dele, irmãos.
Nós o adoramos pela vida, pela morte, desempregado ou bem empregado, com filhos ou sem filho, com dor ou sem dor. Nós vivemos Ele a cada instante, nós entendemos que Ele nos amou primeiro, e não porque nós merecemos, não, mas porque nós exatamente estávamos pecadores, miseráveis, destituídos da Tua glória, não tínhamos mais esperança, mas Ele nos salvou. Se você vive falando isso, é hora de você examinar a Escritura, ouvir pregações bíblicas, cristocêntricas, conhecer o verdadeiro Cristo. Você só é alguém que está sentado num lugar que chama de igreja. Você só faz peso, número. Infelizmente, você tem que ouvir a verdade. Você nunca foi cristão. Você só carrega um título, um instrumento, um paletó, um terno, uma gravata, uma roupa bonita, um microfone na mão. Você nunca foi crente. Fracos todos nós somos, mas dizer que vai virar as costas para Deus porque não respondeu a sua oração, e dizer que Deus não me ama não, porque não deu, irmão, para com isso. Vá conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho, vá conhecer o verdadeiro Cristo, vá frequentar um lugar que prega a verdadeira palavra genuína do Evangelho. Você está perdendo teu tempo nesta terra, meu querido irmão. Jesus está voltando e você vai ficar, você vai ser lançado no fogo do inferno. Louvado seja Deus. Cristão, irmão, ele tem no coração Jesus, ele não nega o nome do Senhor, melhor dizendo, ele não vira as costas para Deus porque deu errado a porta de trabalho, porque Deus não curou uma enfermidade, porque Deus não abençoou ele. A maior bênção nós já temos é Cristo. Ele nos enviou o seu Filho, presente do Senhor para o homem miserável, é o próprio Filho, o próprio Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro, essas nossas dores, esse sofrimento, eles são indispensáveis porque mostra a suficiência da graça de Deus. Ele mesmo disse que a sua graça, a graça de Deus bastaria a Paulo. Era um presente maior que ele poderia ter recebido. A graça de Deus, ela nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Sem a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se você está querendo abrir mão, dizendo, eu vou embora porque Deus não ajudou eu, você não tem graça de Deus, irmão. Não disseram para você o que é graça de Deus para você? Uma igreja? Uma instituição? Graça de Deus é o favor de Deus imerecido a nós. Deus poderia ter deixado Paulo sofrer e nem responder a oração dele, nem falar com ele. Minha graça te basta. Um presente, irmãos. Deus lembrou Paulo, no sofrimento, mas a minha graça está sobre você. A minha graça, irmãos, quer maior presente do que isso? Graça é favor imerecido. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele, meu filho já morreu pelo seu pecado, Paulo. Você não tinha nem como dirigir palavras comigo, então agradeça isso, Paulo, de você ter se dirigido palavras a mim. Primeiro, te mostrei coisas maravilhosas, você não deveria nem ter visto isso, mas se você viu, é por causa da graça. Se você foi levado ao terceiro céu, é por causa da minha graça, favor imerecido, por causa do meu filho, Paulo. Senão você não tinha acesso a mim. Está ótimo para você, irmãos. A graça de Deus não deu para nós um terno, uma gravata, um microfone, uma Bíblia, um paletó, um instrumento, um véu, um microfone para cantar, para louvar. Não, a graça de Deus deu para nós o que não merecíamos, salvação. Já basta. Hoje o homem pode falar com Deus a partir da graça que foi superabundante em nós, transbordante. Quando nós merecíamos a morte, Ele nos deu vida. Quando nós merecíamos ser esquecidos, Ele lembrou de nós. Quando nós merecíamos ser abandonados, Ele procurou nós até nos encontrar. Louvado seja Deus. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo a Paulo. Meu filho foi enviado nesta terra, Paulo, para que você tivesse salvação. Senão até hoje você estava perseguindo e matando pessoas que nem você fez. Senão até hoje você estava como um cego perdido, era como alguém fariseu, você era somente um idólatra, um exclusivista, um religioso, alguém igrejeiro, Paulo. Mas olha o que meu filho fez por você, ele te salvou, morreu na cruz por você. Minha graça te basta. Tudo isso se resume, minha graça te basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecemos a Deus pela graça. Agradecemos a Deus pela graça do Senhor, a suficiência da graça em mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, irmãos, e é o tônico da nossa alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído, é graça de Deus. O remédio para o pecado,
Irmãos, o nosso corpo, a nossa mente, ela é corrompida pelo pecado, o nosso coração é de sentimento dúbio, duvidoso. Mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Mesmo assim o Senhor decidiu nos favorecer com a morte de seu Filho na cruz. Louvado seja Deus. E terceiro, o sofrimento é indispensável. Em quarto, verdade? O sofrimento é indispensável. Por quê? Para trazer fortalecimento de poder. Sabe quando você está caído? Sabe quando você está de cabeça baixa, ressentido, com seu coração doloroso? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não remove a aflição, mas dá a nós capacidade para enfrentá-la vitoriosamente. Quantos que estão aqui esta noite assim? Você olha e fala: Senhor, olhe para trás. Eu jamais passaria por aquela situação, Pai, hoje. Hoje eu não entendo como o Senhor me trouxe aqui. A graça de Deus. A graça de Deus, ela serve para isso, para fortalecer nós no poder do Senhor. Orando, então o Senhor nos toma, nos leva em sua presença, e então vencemos os obstáculos, não porque somos bons bastante, não porque somos fortes o bastante, mas porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos ensinou, a graça de Deus nos salvou, a graça de Deus nos restringiu, a graça de Deus nos sustentou. A graça de Deus nos trouxe novamente à sua presença e ela nos abraçou, e por isso nós sentimos esta salvação, porque a graça de Deus está sobre nós. O sofrimento, em terceira verdade que vejo, ele é pedagógico. O sofrimento sobre a nossa vida é pedagógico. No versículo 9, nós conhecemos exatamente sobre este sofrimento ser pedagógico. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. São palavras de Paulo no momento da sua dor. Então, é bem claro aqui que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, e o sofrimento, então, agora se torna pedagógico. Porque a vida, irmãos, de fato é uma professora. A vida a nós é uma professora, e a professora mais implacável. Primeiro, ela dá a prova e depois a lição. Primeiro nós somos provados, primeiro nós passamos pelo sofrimento, primeiro nós passamos por grandes angústias, e depois a lição. E, irmãos, a dor sempre tem um propósito, e mais do que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós. Às vezes nós não compreendemos. Quando nós olhamos para as nossas dores, para os lamentos, para as provações que passamos, às vezes questionamos o Senhor. Questionar não é errado. Jó fez isso 34 vezes. Ele fez 16 perguntas ao Senhor também. Então isso não é errado. O errado é nós começarmos a murmurar, a falar com o Senhor no ato de reclamação, expondo a nossa, como eu posso dizer assim, a nossa bondade. É como se nós estivéssemos servindo a Deus através de um favor a Deus, dizendo: Senhor, eu fiz e eu mereço ser acolhido nos teus braços, eu mereço que o Senhor ouça a voz do meu lamento. E isso, diante do Senhor, é um grave erro, quando nós tentamos justificar ao Senhor a partir daquilo que nós, abre aspas, fazemos. Então nós pensamos que merecemos algo do Senhor, quando a verdade não é isso. A verdade é que Deus, apesar das nossas dores e lutas, das nossas vontades, Ele deve permanecer soberano sobre nós. E soberania aqui é devolver e entender, melhor dizendo, é entender que é Deus que age, é Deus que faz, é Deus que permite, é Deus que trabalha, é Deus que, irmãos, nos permite passar por provações, e é Ele que delibera sobre a vida do homem. Não é o homem que delibera sobre a vida de Deus, mas é Deus quem delibera sobre a vida do homem. Então nós vemos que o espinho, irmãos, aqui nós vemos que Deus não desperdiçando. Então, se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Sem experiência, como nós vamos ser exemplo a alguém? Como nós vamos ensinar alguém?
Como nós vamos dar exemplo para os nossos filhos? Como nós vamos ser a luz do mundo sem primeiro Deus trabalhar em nós? Como nós vamos ser o sal desta terra se primeiro Deus não trabalhar, não mudar as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, de agir, de falar, a nossa maneira de nos comportar? Então, todos os dias, mesmo diante das nossas provações, inclusive, melhor dizendo, diante das nossas provações, Deus está trabalhando em nós. Talvez você até hoje tenha seguido uma teologia em que te ensinaram que parece que crente não pode adoecer, crente não pode passar por dificuldades, crente não pode enfrentar dores, e se ele gritar, Deus o socorre, se ele se desesperar, Deus vai e tira ele da aflição. E isso não é verdade. Se fosse essa ideia, Deus não tinha permitido que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado em uma fornalha. Deus não teria permitido, se quantidade de oração, relacionamento com Deus livrasse, irmão, somente servisse para isso, Deus não tinha permitido que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Então nós entendemos que Deus age fora e dentro das provações. Deus está conosco fora e dentro das tempestades. É Ele que permite, é Ele que liberta, é Ele que salva, também Ele que nos leva para dentro da tempestade. Quando olhamos, por exemplo, em Ezequiel 37, nós vemos justamente isso. O Senhor levou ele para estar ao lado de ossos secos, e nós vemos que é Deus que leva, não diferentemente quando foi uma convite do Senhor para o próprio Pedro. Pedro, venha, ele disse assim: Senhor, se for tu, me permita ir até você. O Senhor o chamou, então vem, Pedro. Quando nós vemos, por exemplo, a tempestade na missão de Jesus, é Jesus que convida os discípulos e vai dizer: travessemos para outra banda, e no meio da travessia acontece uma tempestade. Nós vemos que é o próprio Cristo que nos leva para ela. E é justamente lá que nós vemos o manifestar da presença do Senhor, a glória de Deus. Como nós vamos ter experiência com Deus, irmão, se não queremos ser provados? Como nós vamos ter experiência com o Senhor? Como nós vamos usar uma prova para ser pedagógica, se nem pela prova nós queremos passar? Eu não vejo fundamento, irmãos, e todo culto alguém pregar, alguém dizer à igreja: está passando, Deus vai parar, Deus vai cessar a guerra, Deus vai fazer isso. É sempre o mesmo sentido, quando nós deveríamos somente pedir ao Senhor: me mostra o que o Senhor quer com esta provação. Me mostra, Senhor, eu preciso saber do Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dizer comigo, para mim, melhor dizendo, para mim, diante desta necessidade que estou vivendo? E aqui nós vemos, queridos irmãos, que primeiro, o sofrimento é pedagógico porque há um propósito divino em cada sofrimento. Há um propósito do Senhor em cada sofrimento. Quando Deus não remove o espinho, é porque tem uma razão, e Deus sempre tem um propósito no sofrimento. Talvez seja esse o seu caso. Você tem orado para que Deus mude a sua história, para que Deus remova alguma provação sobre sua vida, e ela já está perdurando há anos. Então entenda esta provação como algo que Deus quer. Algo que Deus quer que esta provação esteja justamente aí para trabalhar em você, para fazer algo novo em você, para regenerar você, para que você se aproxime ainda mais do Senhor. Olhe para a sua provação com os olhos do Senhor, não com os olhos da sua carne, mas com os olhos do Espírito, olhando para ela como que Deus permitiu, através, irmãos, entenda bem uma coisa, até nos nossos erros, quando nós erramos e Deus não nos livra da circunstância, é uma lição, é pedagógico. É algo que Deus permitiu para que os nossos olhos se abram, para que os nossos ouvidos estejam prontos agora para ouvir sua palavra, para que o nosso coração esteja como terra fértil para receber a boa semente do Evangelho, para que nós oramos mais. Então Deus permite que as consequências aconteçam em nossa vida, para que nós possamos, irmãos, entender que Deus continua sendo Deus, e nós somos dependentes do Senhor. Bendito seja Deus. Talvez você tenha orado por algo e não tenha mudado sua vida. A resposta da sua oração está aqui. A partir de hoje, entenda o que você está passando. Veja isso como agenda do Senhor, agenda de Deus. Veja isso como autoridade de Deus sobre sua vida, permissão do Senhor, vontade permissiva de Deus. Queridos, terceiro deste mesmo
a intenção sobre o sofrimento ser pedagógico, melhor dizendo, a segunda verdade desse mesmo contexto de pedagogia do sofrimento é porque o sofrimento pode ser um dom de Deus. E às vezes nós nem compreendemos, o espinho de Paulo aqui, irmãos, era uma dádiva. Deus o protegeu de ser desqualificado espiritualmente. Ou seja, Paulo poderia ter se exibido, se exaltado, e irmãos, e talvez passaria vexame, mas o que Deus fez aqui? Protegeu ele. Deus deu a ele este espinho, irmãos, como algo, irmãos, de dom do Senhor para que ele, porque Paulo viu como algo que Deus fez a seu favor, ou seja, Deus deu a ele, mas um espinho como dom, entenda bem isso, para que a soberba não tivesse nele. E um dom de que jeito, de que maneira, irmãos? De se rebaixar, de se humilhar, alguém manso, humilde, simples. Não estava ali para ser arrogante, mas ali para ser, irmãos, humilde, simples, esvaziar-se de si mesmo. E como isso acontece em nós? Só através do dom de Deus, só através do Espírito Santo de Deus em nós. Algo tão difícil no homem é esvaziar-se de si mesmo. É comum em nós, é normal no ser humano, dizendo assim, ser humano, carne, terrena. É comum em nós, quando nós conhecemos, irmãos, e entendemos de algo, a gente querer ser, nós queremos estar acima dos demais, olhar por cima, olhar altivo, é assim ou não é? A gente, quando vai a uma escola e vamos disputar uma vaga com alguém, e a gente sabe que o nosso adversário, candidato àquela vaga ali, o adversário candidato a uma vaga que não conhece tanto quanto nós, então quando a gente sabe, olha, fulano ali não tem as mesmas experiências que você, e você tem 3, 4, 5 currículos, é comum entre nós a gente se ressaltar, sobressair, e a autoconfiança, e nós perdemos esse domínio próprio, e a gente quer sobressair, a gente quer aparecer. Então aqui eu vejo que este sofrimento pedagógico de Paulo deu a ele um dom de reconhecer que ele, irmãos, era dependente de Deus, e ele precisava do Espírito Santo, e mesmo ele tendo entendimento, ele precisava esvaziar-se de si, ele precisava ser quebrado ao meio. É um dom isso, irmãos, porque não é fácil o homem olhar para si e desmerecer a si mesmo, mas biblicamente, não é aqui uma simplicidade disfarçada, mas é uma simplicidade bíblica. Não é alguém que se desmerece, se fazendo de coitadinho, se autoflagelando, não, mas é alguém que pelo Espírito Santo de Deus olha em si mesmo e reconhece ser o mais miserável e pecador, e não, irmão, conseguir sem Deus vencer o maior obstáculo que é a sua própria carne. Isso é um dom de Deus, irmão, é um dom de Deus. Então o sofrimento é pedagógico porque nos oferece um dom que vem do Senhor, aquele dom de esvaziar-se de nós mesmos, sermos humildes, não uma humildade disfarçada, não uma humildade, irmão, daquele que faz que é humilde, mas não é, mas é algo que Deus faz em nós, é presente do Senhor, é dádiva de Deus. Aqui eu vejo na parte C, do mesmo pensamento teológico de um sofrimento pedagógico, na parte C, é que Satanás pode ser o agente do sofrimento. Nós vemos no versículo 7, que diz assim, e para que não ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo de número 7, que o diabo intentou contra Jó também, para afastar ele de Deus, mas não conseguiu pô-lo, irmãos, longe do Senhor, mas ainda mais colocou ele mais ainda perto de Deus. E aqui eu vejo que as bofetadas satânicas, elas não anularam o propósito que Deus tinha em Paulo. A mesma coisa que Jó. Quando Satanás pensou que ia tirar Paulo da presença de Deus, quando Satanás achou que ia tirar Jó da presença de Deus, ambos servos de Deus se aproximaram ainda mais do Senhor. Então o sofrimento é pedagógico, nos ensina de que maneira? Que mesmo o diabo, com as suas investidas, ao invés de tirar o cristão da presença de Deus, ele aproxima ainda mais,
Por isso, irmãos, o que foi pregado aqui pelo Espírito Santo, essa ideia de achar que eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais tocar meu instrumento. Você precisa conhecer o verdadeiro Cristo, você não conhece ainda. Porque se você conhecesse o Cristo da glória, o Filho de Deus, jamais você iria agir assim. Porque você entende que se você agir assim como cristão, nós estamos dando brecha para o diabo, nós estamos dando brecha para Satanás. Então um cristão, o que ele faz no momento desse? Ele ainda mais se aproxima do Senhor para não dar armas para o diabo, para não aceitar as bofetadas que Satanás pode estar nos batendo. Então o sofrimento é pedagógico, porque nos ensina que diante das tempestades, ainda mais nós devemos nos aproximar do Senhor e dizer: Senhor, não me permita ser tentado pelo diabo, não me permita, Senhor. Não me permita. Louvado seja o nome santo do Senhor. E na parte D, irmãos, do mesma ideia pedagógica de sofrimento, aqui nós vemos que Deus nos conforta em nossas adversidades. Nós vamos para o versículo de número 9, e Paulo descreve: então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade. Pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Aqui eu vejo, irmãos, que Deus nos conforta em nossas adversidades. Paulo, ele não sofria sozinho, não, porque Deus estava no controle da sua vida e operava nele com eficácia, pois ele é soberano, bom e fiel. Irmãos, uma coisa é nós atravessarmos as doenças, enfermidades, tribulações sozinhos. Uma coisa é nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia sem Deus. E outra é nós atravessarmos com Cristo. E outra é o crente que tem certeza que nele mora o Senhor. Ele é habitado pelo Pai, ele é habitado pelo Senhor, ele é habitado por Cristo. Ele sabe que ele está cheio da presença de Deus, o Espírito Santo habita nele. E nós sabemos que o Senhor, o Jeová Jirê, aquele que está conosco, o Deus Emanuel, aquele que está dentro de nós, que mora conosco, nós sabemos que Ele é um Deus presente, não é um Deus ausente. E nós sabemos que em todas as lutas que nós passamos, o Senhor Deus se faz presente, Ele está conosco. Paulo aqui tinha uma certeza viva no seu coração, e ele ouviu do Senhor: Paulo, minha graça te basta. É justamente na sua fraqueza que o meu poder se manifesta em ti. Então as nossas provas são pedagógicas, porque também nos permite sentir a presença de Deus dentro do espinho da nossa carne, dentro das tempestades que nós enfrentamos, dentro das lutas que nós lutamos, dentro das guerras e circunstâncias e problemas acachapantes que nós vivemos. Nós sabemos que o Senhor está ali conosco, nos dando força. Irmão e irmã que está aqui esta noite, entenda bem isso. Você não está sozinha, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Ele tem visto o seu sofrimento, Ele tem visto as tuas dores, tem visto as tuas lágrimas, tuas noites mal dormidas, teu sofrimento, tuas lutas, tuas guerras. Ele não é diferente do teu sofrimento, Ele não é diferente da tua dor, Ele não é diferente das tuas lutas, Ele não é diferente das tuas batalhas. Ele está contigo, te levando, te carregando, te sustentando, te dando força. O braço do Senhor está estendido sobre sua vida, descansa nele. Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus que conforta, Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que guarda. Então não tem o que você se preocupar, pois Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele é um Deus que não tarda, Ele é um Deus que não tosqueneja, Ele é um Deus que não dorme, Ele é um Deus presente, não é um Deus ausente, Ele é um Deus que vê, não é um Deus cego, Ele é um Deus que ouve, não é um Deus surdo, e Ele é um Deus que fala contigo, exatamente como está acontecendo agora. Jesus, Ele está vivo, está agindo sobre sua vida, não há o que temer, louvado seja Deus. Então, portanto, se você está passando numa prova, ela é pedagógica, e o Senhor não está faltando sobre sua vida. Aqui na parte E, esse mesmo pensamento, irmãos, de um sofrimento pedagógico, nós entendemos que a graça de Deus é suficiente nas horas do nosso sofrimento. Minha graça te basta. Nós não precisamos de mais nada. A graça de Deus sobre nós é o mais importante.
Aquele que foi para o céu disse: eu sou o teu pastor, de nada mais vocês têm falta. Sendo Ele, Jesus, o nosso pastor, Ele é a verdadeira graça de Deus expressada ao homem na mais perfeita possível prova que nós podemos ter, irmãos. Ele é a graça, Jesus é a graça de Deus para o homem miserável, é o presente maior que Deus poderia dar a nós. Irmãos, se nós recebemos do Senhor de presente, do Deus soberano, do Pai da glória, o Pai da eternidade, o próprio Cristo, seu Filho, como presente, graça que Ele nos deu, irmãos, nós somos privilegiados. Você não está sozinha, não está sozinho. Lembramos de João em Pátimos, na ilha do Mar Egeu, quando todas as portas da terra se fecharam para ele, a da glória se abriu e o Senhor gritou: sobe para cá, João. Assim somos nós. Quando todas as portas desta terra se fecharem, a da glória estará sempre aberta para nós, e a graça de Deus, ela é derramada ao homem miserável e pecador, é um presente de Deus, é dádiva. Você pode buscar o Senhor em qualquer momento, em qualquer hora da tua vida, que a graça de Deus se manifestará. A graça de Deus está disponível a mim e a você, o seu favor imerecido. E ela não tarda, ela não falha, ela não deixa de vir. O Senhor está ali naquele momento, exato momento, cobrindo você com a graça dEle, cobrindo você com a força que Ele tem para nos dar. Ele é aquele Deus que nos dá força, nos esforça, nos dá ânimo e vigor. É ela que nos sustenta, a graça sustentadora. A graça do Senhor, ela se manifesta como beneficente na hora dos nossos sofrimentos. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, mas deu algo melhor, até que a sua própria vida e sua graça, a provisão de Deus para cada um de nós em nossas necessidades, porque pela graça de Deus enfrentamos os nossos sofrimentos vitoriosamente. Vitoriosamente. Quem aqui que não está provado? Todos nós. Você acha que eu vim aqui de que maneira? Provado. Todos nós, irmãos. Mas o motivo de eu estar aqui de pé pregando a vocês a graça de Deus é porque primeiro ela me alcançou. Deus trabalhou em mim primeiro para depois através de mim. Como pode alguém subir aqui e pregar graça de Deus se ele não tem? Vai dar profetadas mesmo, não vai pregar Cristo porque ele não conhece quem é Jesus. Vai ficar falando coisas vazias para você. Mas graças a Deus, pelas infinitas misericórdias do Senhor, a graça de Deus, anote aí se você puder, a graça de Deus dá para nós o que não merecemos, misericórdia. O Senhor olha para Paulo, olha para ele: eu que coloquei esse espinho em sua carne, Paulo. O mensageiro de Satanás te esbofeteia todos os dias. Eu sei que você orou 3 vezes, mas a minha graça te basta. É necessário o sofrimento, é pedagógico, Paulo. Te faz crescer na graça, te faz ser abundante em graça. E aqui, irmãos, a chave F deste mesmo pensamento do sofrimento pedagógico, a palavra nos exorta que a chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los numa função especial: amor de Cristo. Amor de Cristo. Esta é a chave hermenêutica para nós entendermos o sofrimento. Por quê? É vê-los, irmãos, em função do amor de Cristo. Porque Deus pode usar até do nosso sofrimento para a glória dele. Do nosso sofrimento. Sim. Deus usa do nosso sofrimento. Quantos aqui que em meio às provas, sofrimento e dores, louvaram o Senhor? Estevão, grande exemplo. Enquanto Pedro, irmãos, Estevão era apedrejado, ele viu o céu se aberto. Os céus se abriram, melhor dizendo, o céu aberto. E ele viu Cristo de pé do trono, olhando para ele. E ele louvava e glorificava e sorria, porque no seu sofrimento ele glorificava a Deus. Irmão, e ninguém aqui está sendo apedrejado, ninguém, não tem ninguém chutando a tua porta, não tem ninguém preso aqui, irmãos. Será que nós não temos condições de louvar o Senhor, mesmo com um diagnóstico que para o homem é incurável, mesmo às vezes faltando algo dentro de casa, às vezes com um salarinho tão pouco, às vezes nós não entendemos os planos de Deus? Louve o Senhor, irmãos. Que esse sofrimento ele seja pedagógico e a intenção que seja a chave para crescermos do sofrimento e vê-los em função de Cristo. O Senhor permitiu em minha vida isso para que eu declare o seu amor, não para que eu fuja, não para que eu vire as costas. Voltando a dizer, se você tem essa intenção e você já falou isso, peça perdão e conheça o verdadeiro Cristo.
Não adianta nada você pedir perdão e não conhecer o verdadeiro Cristo. Não adianta nada. Você precisa conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Você precisa conhecer Jesus, o Cristo bíblico, o Filho de Deus, o verdadeiro Jesus. O motivo por que você o adora. Quando você compreender isso, sacrifício vicário de Cristo na cruz, e o motivo que você o adora, o porquê ele é bom, você passa a amá-lo incondicionalmente. O seu sofrimento agora vai servir para exaltar a Cristo, para glorificar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui eu vejo, irmãos, esta chave hermenêutica do nosso sofrimento é para a glória de Cristo e para que o poder do Senhor se manifeste justamente em nossas fraquezas. Porque eu vejo aqui claramente que a razão, irmãos, de viver, da vida de Paulo, era glorificar a Cristo. A razão de nós vivermos é o quê? A razão de igreja é o quê? A razão que você ora é o quê? Qual o sentido de adorar a Deus? Por que você toca o instrumento? É para o Senhor? É para a exaltação de Deus? Ou é ser visto e lembrado pelos homens? Você vai à igreja para que o seu ancião, teu pastor, teu presbítero veja você lá? É isso? Você veio aqui esta noite para buscar uma palavra para o seu casamento, ou você veio aqui para exaltar o Senhor? Se você veio aqui para exaltar o Senhor, adore Ele. Mas se você veio aqui para buscar confirmação disso ou daquilo, primeiro você precisa conhecer quem é Cristo, quem é Ele, o que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai selar o seu coração com a genuína e verdadeira mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Se você vive atrás de revelação, de profecia, de visões, de alguém que fala algo para você, de respostas de palavra, você nunca foi à igreja. Se o único interesse seu de ir à igreja é simplesmente para Deus responder algo sobre sua vida, você precisa conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho. Você não conhece Jesus ainda, porque se você vive em busca de milagre, se você vive em prol de problemas resolvidos, sua fé não é genuína. Você não conhece o Cristo da glória. Você não sabe quem é Ele. Procure conhecê-lo, Ele te chama. Você está tendo uma oportunidade esta noite de analisar a sua consciência diante do Senhor. Se aquilo que você entendeu por provação é castigo de Deus, é resultado do teu pecado, é porque você não mereceu, pare com isso já. Você precisa entender quem é Ele. Quem é Ele? Ah, Deus pesou a mão em mim. Ó Deus, sim, o pecado gera consequências, mas não é essa a intenção do Evangelho. Não é isso que você está pensando. Não, irmão, mas eu errei, eu pequei e Deus castigou. A pergunta é que eu preciso fazer: você conhece esse Deus? Você sabe quem é Ele? Você entende o que é Evangelho, o que é castigo? Por que castigo? Aonde que Deus castigou de verdade? Aonde foi o castigo para estar em você? Em quem foi? A resposta é: no próprio Filho. Ele pagou pelo seu pecado, apesar de o pecado gera muitas consequências, e muitas delas é o resto da vida. Mas você precisa saber quem é Ele. Você precisa entender o Evangelho. Evangelho não é toma lá da cá. Você não vive na lei. Nós não vivemos por mérito. Nós não vivemos por mérito, por merecimento. Nós vivemos através da fé em Cristo. A graça do Senhor que nos cobriu. Você precisa entender muita coisa. Examina as Escrituras, você está perdido, meu irmão. Você não compreendeu ainda a palavra, você não sabe o que é Evangelho. Você não conhece a Cristo. Você não sabe o que é a verdadeira doutrina cristã. Você não sabe o que é salvação. Entenda o Evangelho da graça. Você tem batido cabeça de um lado para o outro, culpando Deus dos seus problemas. Ah, Deus não gosta de mim, Ele não me ama, Ele não mudou, Ele não me deu, Ele não mudou minha vida, Ele não me deu aquilo que eu pedi, então Deus esqueceu, Ele não me ama. Primeiro, você nem sabe o que é amor do Senhor. O verdadeiro amor do Senhor por ti foi expressado no próprio Filho. A cruz não é a prova, como eu posso dizer, a cruz em si, a ferramenta, ela não prova que te ama. A cruz, ela está depois do sofrimento de Cristo. O amor de Deus está no Filho. A cruz só foi uma ferramenta. O amor de Deus está estampado na dor que o Filho sofreu por amor a você.
Então não há nada além da cruz, não há nada além do sofrimento de Jesus, não há nada além do amor de Deus expressado no corpo do Filho, nos machucados, nas pisaduras, nas feridas, no furo das suas mãos e pés, na coroa de espinho. Deus prova o seu amor por nós, nos enviando o seu Filho para a morte, crucificada numa cruz de um lenho maldito. Então você precisa conhecer o verdadeiro Senhor. Você precisa conhecer o verdadeiro amor de Deus expressado num sofrimento de algo mais maravilhoso que Deus tinha e abriu mão para que nós tivéssemos salvação. E não é por direito, não é por mérito, é graça, favor imerecido. Deus não prova você o quanto te ama, abrindo porta de trabalho. Infelizmente, irmãos, isso é pregado daqui de cima. Eu vou provar o quanto eu te amo. Eu vou permitir que esse espinho saia da sua carne. Eu vou provar o quanto te amo. Vou abrir a porta que você tanto. Eu vou cumprir o desejo do seu coração. Irmão, se a pior heresia é ser pregada, cancelando a cruz. Que história é essa? Quer dizer que o sofrimento de Jesus não provou nada para ninguém? Está errado, irmão. Isso não é bíblico, isso é heresia. Isso é um evangelho maldito, anátema. Está cancelando o sacrifício de Cristo na cruz, irmão. Nós sofremos hoje por amor a Ele. Se padecemos algo, padecemos porque amamos o Senhor Jesus. É maravilhoso, é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, em último lugar aqui que nós entendemos que o nosso sofrimento, ele, além de ser pedagógico, além de ser indispensável, além de ser inevitável, ele também é passageiro, vai passar, vai ter um fim, irmãos. Todo esse sofrimento, no versículo 7 nós vemos isso, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E, irmãos, nós entendemos isso, que os que têm a visão do céu são os que triunfam diante do sofrimento, porque olham para a glória de Deus, visão do céu, não a visão terrena. A visão terrena, aqueles que não pregam a verdade, infelizmente é daqui de cima que sai isso. A visão terrena é vencer aqui para que o outro veja, é ser exaltado aqui para que o outro veja, é ser glorificado aqui, ter posses para que se sobressaia diante dos demais. A visão terrena é dizer ao homem: você vai vencer, eu vou te exaltar, eu vou te glorificar, eu vou pegar teu inimigo, eu vou te dar aquilo que você precisa. A visão terrena é essa. Mas a visão celeste, ela é diferente, irmão. A visão do céu triunfa diante do sofrimento. Não depende de circunstância resolvida para triunfar, celestialmente falando, espiritualmente falando. Não depende de contas pagas para triunfar diante da dor, diante da dificuldade, o sofrimento. Não, ele triunfa. Por quê? Porque Cristo vive nele. O nome de Jesus é glorificado mesmo ele estando em sofrimento. Está vivendo para a glória de Deus. Paulo vai dizer que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Em outra frase ele diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo está dizendo aqui? Que até as dificuldades, até o sofrimento coopera para o nosso bem. Agora, pregar contra isso, irmão, primeiro, não conhece Jesus. Segundo, não examina as Escrituras. Se não examina, não conhece Jesus. Terceiro, porque nem sabe quem é Jesus. Em quarto, não tem salvação. Não conhece Cristo. Não tem vida eterna. Não tem diálogo com Deus. Não entendeu a palavra. Nunca examinou a Escritura. Aquele que não aceita o sofrimento, ele não quer triunfar no meio do sofrimento para a glória de Cristo. Não quer triunfar para a glória de Jesus. Aqui, irmão, o sofrimento é breve, em breve tempo, o consolo é eterno, a dor vai passar, o céu, irmão, jamais vai deixar nós de lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A caminhada de fato pode ser difícil, o caminho é bem estreito, os inimigos podem ser muito, o espinho na carne pode até doer, mas a graça de Cristo nos basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, se você veio aqui esta noite murmurando das suas provas e dizendo: Senhor, prova que me ama, abre porta, me tira disso, está errado. Primeiro, a prova que te ama, Cristo que te ama, Deus entregando o Filho. Vou melhorar esta fala aqui. A prova do amor de Deus por você está no corpo do Filho. As marcas
da dor, das chicotadas, das chibatadas, dos cravos nas mãos, nos pés, dos espinhos no rosto, está lá em Jesus. Esta é a prova que nos vale. Este é o verdadeiro amor expressado pelo homem miserável no corpo do próprio Filho. Agradou o Pai moer o próprio Filho, palavras do profeta Isaías. E ele mesmo exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor. Sofrimento nosso aqui não se compara ao que Cristo sofreu na cruz. E o que hoje passamos é leve, momentâneo, passageiro. E esse sofrimento, ele é inevitável, ele é pedagógico, ele é, irmãos, traz para nós experiência, peso de glória. Esse sofrimento nos ensina, nos exorta, nos faz aprender, nos faz aproximar ainda mais do Senhor. Valorizemos os nossos sofrimentos. Essa é a palavra. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.